Fala, minha tripulação lendária! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal mais insano do pedaço, porque hoje o capítulo 1145 tá simplesmente insano. Mas antes de zarparmos nesse mar de teorias e porradaria, bora mandar aquele salve sagrado da tripulação. Um salve gigantesco pro Pablo Gustavo, pro Lucas Ricardo, pro lendário Vegeta e, claro, pro brabo do Max Gamer. Tamo junto demais. Vocês são os verdadeiros comandantes dessa embarcação. E ó, se você tá assistindo e ainda não faz parte da nossa tripulação, você tá dando mole, hein? A gente tá quase batendo os 1000 inscritos, então já mete o dedo nesse botão de se inscrever e vem fazer parte dessa jornada épica. Quer ter seu nome gritado aqui no próximo vídeo? Fácil. Deixa um comentário aqui embaixo e cola com a gente. Agora, preparados? Porque o capítulo já começa com porrada, gritaria e dinossauro saindo no soco. Sim, a gente começa com Zoro, Sandy e o Goldberg numa missão importantíssima: caçar carne para alimentar o Príncipe Loki. Como se isso fosse um simples churrasquinho na laje. Surge um maldito brontossauro, um dinossauro gigante, faminto, furioso e doido para transformar os três em aperitivo. E foi por isso que o peito do dinossauro foi despachado pro chão na força bruta. Depois disso, o combo Sandy mais Zoro entrou em ação, daquele jeitão que só eles sabem fazer. Zoro mandou o escudo com tudo pra cima do bicho, transformando o dinossauro em tábua de carne no meio da floresta. E aí, depois do show de violência, o Goldberg mandou a braba: tem um quartel aqui perto, todo equipado, com tudo o que a gente precisa para fazer aquele rango dos deuses. Mas pera, o Sanji travou no meio da caminhada e mandou: ô Goldberg, por que seu escudo tá falando? E é aí que vem a bomba. O escudo tá realmente falando, sim senhor. O nome dele é Nash, e não é qualquer relíquia não, viu? Segundo Goldberg, Nash é na real um homem que teve sua alma selada nesse escudo. Um guerreiro que lutou ao lado da avó de Goldberg contra a Big Mom há exatos 63 anos, na lendária batalha chamada Solstício de Inverno. Ou seja, o escudo é praticamente um veterano de guerra com Wi-Fi embutido. Depois dessa revelação de explodir a cabeça, o trio retorna pro acampamento para encontrar o Príncipe Loki. E o clima ali já tá pesadíssimo. O príncipe, todo sério, revela que as famosas noites de julgamento já começaram. 2 delas já foram diretamente até ele e tentaram acabar com sua existência sem dó nem piedade. E aí vem a pergunta do dia. E não é qualquer pergunta não. O próprio príncipe Loki questiona se por trás dessas noites sombrias existe alguma gravidez escondida, ou pura e simples maldade no coração. Esse é o nível da tensão, meus amigos. O cara tá cercado de inimigos, e nem sabe se o que ronda ele é traição ou algo mais profundo. E é aí que entra o Príncipe Loki de novo na jogada. Porque né, o cara saiu do país, viveu no exílio, carregando um passado tenso nas costas, e agora ele solta uma dessas. Esse tal de Harudin é uma loucura. Se eu já tivesse enfrentado essas Holy Knights antes, eu era o rei do mundo. Hã? Como assim, Loki? É isso mesmo. O príncipe tá dizendo que essas noites sagradas não são novidade pra ele, não. Ele já viu esses monstros antes, já trocou soco com eles. E se tivesse vencido naquela época, já teria subido ao trono como o maioral. Mas agora, o reencontro tá marcado. E dessa vez, ele quer que o final seja diferente. E depois desse papo cabeça, bora voltar pra parte boa. O Sanji já mandou ver na grelha, transformando aquele dinossauro brutamontes em prato principal. Luffy, como sempre, já tava babando com o cheiro, mas o Sanji avisou: essa carne aqui, meu amigo, é especial. Ela é tão nutritiva que parece até mágica. Vai deixar até o Loki novinho em folha. Luffy, sem perder tempo, agarrou o rango e dividiu com o príncipe Loki. Mas aí acontece a treta. Luffy simplesmente pega uma sopa e taca no Loki como se fosse água de coco na praia. Resultado: Loki ficou putaço, porque pra ele aquilo foi desrespeito total. Só que o Luffy, com aquele jeitinho inocente dele, mandou: você é sério demais? Mas olha, eu não fiz por mal. Aí o clima muda. Loki, ainda meio irritado, fica pensativo, porque ele não esperava que Luffy o admirasse daquele jeito. E Luffy completa: eu também admiro alguém. E por isso, entendo como você se sente. É nesse momento que o capítulo mergulha num flashback do Príncipe Loki. A gente vê ele criança, sonhador, olhando pro horizonte. E é aí que descobrimos: o pequeno Loki conheceu ninguém menos que Haxdale, o Sebek. E naquele momento, diante daquele tirão do mar, Loki declarou que queria se juntar ao grupo dele. O quê? O Príncipe Loki queria ser um pirata do bando mais temido da história. Rapaz, mas sabemos que nem tudo foi flores naquele flashback, porque quando o pequeno Loki estendeu a mão para se juntar ao bando de Hawks de Shebeck, sabe o que ele recebeu? Um belo de um não. Hax olhou bem nos olhos do moleque e disse: eu não aceito pirralho no meu bando, criança aqui só atrapalha. Isso foi direto na autoestima do Loki. Mas ele não deixou barato não. Com o orgulho ferido e o sangue fervendo, o jovem príncipe cravou o olhar no titã e mandou: então lute comigo. E adivinha, Hax perdeu. Sim, senhor. Loki venceu o homem que aterrorizava o mundo todo, mas a vitória foi amarga, porque logo depois surge Rusto, e o cenário vira um banho de sangue. Hax, mesmo poderoso, foi derrotado brutalmente, com uma espada cravada no peito. E sabe quem fez isso? O próprio Barba Branca. Sim, o lendário Edward Newgate, o homem mais forte do mundo, foi quem deu o golpe final em Hax de Shebeck. Uma cena pesada, marcante, e que mudou para sempre a vida do jovem Loki. E é aqui que voltamos pro presente.
Enquanto isso, do outro lado da ilha, os titãs de Elbaf entram em cena. Dory e Brody. Os lendários guerreiros estão ali, firmes e fortes, em seus navios colossais, mas não estão sozinhos. O perigo está cercando, os inimigos se revelam, e dessa vez o papo é de outro nível. Esqueletos, fantasmas e o próprio príncipe Loki estão entre os alvos. É uma bagunça sobrenatural com cara de armadilha. Dory, com aquele vozeirão, avisa: esses esqueletos são armadilhas, a gente já caiu nessa antes. E Brody emenda: os fantasmas também estão pipocando pra todo lado. Estão achando o quê? Que vamos cair no papinho desses assombros? É, meus amigos, mas foi aí que tudo desandou. Do nada, do meio da escuridão, surge Gaban, carregando um ataque sinistro. O golpe atinge Loki em cheio, e o príncipe é simplesmente partido ao meio. Sim, você ouviu certo. O príncipe Loki virou um pesadelo dividido, mas mesmo assim, com o corpo despedaçado, Loki continua de pé. Ele encara todos com um olhar sombrio e manda essa real: se essas crianças soubessem quem é o verdadeiro Loki, elas se tornariam monstros ainda maiores. Porque ser um pesadelo é a única forma de sobreviver nesse mundo. Enquanto isso, Gaban continua ouvindo vozes. 3 vozes, 3 verdades escondidas em meio ao caos, e ele solta: aqui ninguém tem mais onde se esconder. Porém bate aquela tensão no ar, mas antes que dê tempo de respirar, corta pro outro lado. Os bombeiros ainda estão lá, tentando apagar um incêndio colossal que consome tudo pela frente. Mas o fogo é mais forte que eles, e quando tudo parece perdido, chega ele. Fenrir, a fera lendária, surge como uma tempestade viva, indo direto para cima do exército. Mas sabe quem levanta para dar o troco? Saul. Do nada, Saul parte para cima da besta e derruba Fenrir com um golpe só, monstruoso. A fera cai, mas o fogo continua, e os garotos continuam avançando. Mesmo com destruição, fumaça, caos, eles seguem em frente. Mas aí, meu irmão, aparece Jimby. O Cavaleiro do Mar surge do meio do rio em chamas, e não tá pra brincadeira. Ele ativa uma técnica nova, Cloud Current Shoulder Throw, e quando ele executa, uma luz vermelha corta o céu. É como se a esperança tivesse dado as caras no meio do inferno. Mas o sossego não dura, porque na colônia dos piratas, os tripulantes estavam só navegando de boas, quando de repente, Gungo aparece. O monstrão cai do céu e arrebenta o navio com as próprias mãos. A água explode, o convés voa e o caos se instala. Usopp, Nami e Brook assistem tudo de olhos arregalados. E ali, no meio da fumaça, Gungo encara Colon e solta aquela frase arrepiante: o que um pirralho vivo ainda faz nesse mundo de mortos? E é isso, pessoal. Por hoje nosso capítulo termina aqui. A gente viu Gungo explodindo tudo, o reencontro com o Brook, e até o Jinbe reaparecendo para não deixar barato. É claro que o Gungo não vai sair da nossa mente tão cedo. Esse cara é o puro suco do caos. Muito obrigado por terem assistido até o final, de verdade mesmo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio e comenta aqui embaixo o que você achou dessa loucura toda. Será que o Gungo vai dar trabalho pro bando e o Loki ainda tem volta? Deus abençoe vocês, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo de One Piece. Fui!